Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de outra vez estar aqui para poder meditar na palavra do Senhor e assim crescer espiritualmente no sentido de ser um discípulo e um filho obediente à sua palavra. A nossa meditação hoje, no dia 2 de janeiro de 2025, estará no segundo livro de Reis, capítulo 12, e o versículo de trabalho será o 2, e nele está escrito: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. No nosso devocional de ontem, nós conseguimos perceber ou passamos pela história de Joiada e também de Joás. Joás, por meio de Jeozeba, foi salvo por Jeozeba e levado para crescer na casa do Senhor, junto ao sacerdote Joiada, que no momento certo, aos 7 anos, reuniu ali os líderes de exército, líderes ali espirituais, líderes ali de templo, ou seja, os homens que tinham alguma força dentro do reino, para poder, através deles, fazer um pacto entre o povo, o rei e o Senhor, e através desse pacto, ou dessa aliança, ser estabelecidos os caminhos da nação, da tribos ali, que até aquele momento era governado por Atalia, que Atalia era mãe de Acasias, né? Mãe de Acasias, e por consequência seria avó de Joás. Só que o interesse dela, para poder reinar, ela própria, por exemplo, exercer autoridade sobre aquelas tribos, e mantendo ali a própria família de Acabe, o que ela estabelece? Ela oferecia risco ao Joás. Então Joás foi conduzido em segurança pelo Joiada. Então ele foi sendo ensinado, foi sendo criado, foi sendo, vamos dizer assim, amadurecido para poder fazer o reino. E em tese, a Bíblia estabelece que o Joás foi um rei considerado um rei bom, um rei temente ao Senhor. O detalhe de tudo isso que a Bíblia nos traz é esse pequeno à parte, quando ela diz assim, que ele era reto perante o Senhor todos os dias. Aí ele diz assim, em que o sacerdote Joiada dirigia. Irmãos, de uma forma muito prática, quando você vai lendo a história aqui, e depois também você vai lá em Crônicas 24, você vai conseguir perceber que Joás houve uma mudança de comportamento em algum momento. E a mudança de comportamento se deu justamente quando a liderança espiritual de Joiada sobre ele, ela começou, vamos dizer assim, a se desfazer. Ou no processo por exemplo, de preocupação, de bons sinais, de boas práticas de Joás referente ao Senhor, foi que quando ele sentiu no seu coração que havia necessidade de ele reconstruir o templo, e o templo estava bastante desgastado, vamos dizer assim, o templo já não servia mais como referência de adoração, de local de adoração para reunir o povo, né? Não fazia assim mais. Então houve uma necessidade com isso. Ou seja, quando a gente restaura templos, quando a gente, vamos dizer assim, tem essa preocupação, é uma preocupação porque, na verdade, o povo de Deus, ele normalmente é direcionado a um local para adoração, não porque efetivamente houvesse necessidade disso, que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o templo do Senhor. Mas fisicamente, como local de marcação, de cerimoniais e de ajuntamento de pessoas, o templo ele tem muito essa simbologia. E quando você então se preocupa com isso na sua vida prática, né, desse cuidado, desse zelo, você está demonstrando que as coisas do Senhor, ao teu entendimento, ao teu coração, elas têm um valor. Elas têm, por exemplo, um significado. Não que ali faça toda a diferença para a tua sobrevivência espiritual. Mas ali sim, é como se fosse, analisa tu na tua vida prática, quando você tem a casa dos teus pais, e você e seus irmãos moram em locais diferentes, na hora que vocês pretendem se reunir, né, para poder celebrar com o pai de vocês, os pais de vocês, a sua tendência natural é buscar o ponto de origem. O ponto de origem seria a própria casa do papai e da mamãe. E o templo serve como isso. Porque ali quando foi estabelecido, quando foi criado, quando foi instituído, né, o templo de Salomão, ou seja, o desejo em Davi, ou seja, a própria caminhada do povo judeu, sempre levantando altares e manifestando a Deus que tinha essa necessidade e que aprove a Deus, por exemplo, acolher isso como algo bom, como algo, vamos dizer assim, verdadeiro. Não que fosse necessário, mas aprove a Deus acolher esse desejo ao coração dos homens e assim se estabeleceu. Então Joás, nesse ponto, ele fez manobra junto com Joiada, ou seja, trabalhando junto com Joiada, para que pudesse fazer arrecadações de dinheiro, né? Todas as arrecadações. Mas o interessante de todo esse processo, apesar de existir todo esse movimento, foi que por um longo tempo, um longo período, por mais que se arrecadasse dinheiro, né? Mas o povo, ou os sacerdotes que tinham incumbência ali de fazer a restauração, assim não fizeram. Depois eles replanejaram por meio de Joiada e por meio do próprio Joás, eles vamos dizer assim, replanejaram tudo e deram seguimento. Então nós temos um rei e um líder espiritual que estão, vamos dizer assim, andando em comunhão. E isso é importante quando você for exercer seu processo de liderança. É evidente que o nosso principal líder espiritual é o próprio Senhor. Mas observe que aqui nós somos instituídos através de pessoas ocupando posições diferentes e funções diferentes. Não que isso seja mais ou menos sobre liderança, mas é que nesse tempo, essas lideranças, principalmente dentro daquilo que é o judaísmo, é algo marcante, é algo que não só simbolicamente, mas algo que efetivamente tem o seu papel e o seu valor. Mas de uma forma natural, a mensagem que eu quero deixar a você é que a gente quando se congrega, a gente quando está em relacionamento, em comunhão com os irmãos, e que surge essa figura de liderança como os pastores, e que você, se você faz parte de uma comunidade cristã dessa forma, você deve levar isso em consideração e, inclusive, você deve
dentro daquilo que for possível, discutir com suas lideranças aquilo que é melhor para a própria obra, porque eles recebem ali do Senhor, num primeiro momento, vamos dizer assim, uma visão mais macro da coisa. Mas eu quero deixar também muito claro que nada disso, que nenhuma vivência, que nenhuma experiência, que nenhuma visão própria do pastor, ela te separa de você ter sua própria experiência com Deus e às vezes você mesmo ser instrumento de Deus para poder, não vou dizer que fazer correções necessárias, mas para poder direcionar e para poder mudar através do teu testemunho, vamos dizer assim, o caminhar de como os seus outros irmãos se encontram, tá certo? Por fim, o que a gente pode dizer aqui, num capítulo como esse, que a gente nem fez algumas leituras de alguns versículos lá no seu próprio versículo inicial, é que vocês devem estar sempre atentos, devem estar preocupados com as coisas do Senhor, devem estar afinados com suas lideranças, devem estar em comunhão com seus irmãos e devem estar com seu coração pronto para poder viver as experiências, viver as atitudes, viver as ações e os propósitos que o Senhor assim estabelece para a tua vida, tá bom? Graça e paz, fiquem na graça do Senhor e que o Senhor possa nos cuidar. O ano está só iniciando, nós estamos no nosso segundo devocional e esperamos nós que possamos cumprir a vontade de Deus para a vida de todos nós. Que Deus possa te cuidar, meu irmão.